querido irmão, olá, querida irmã. Chegamos à nossa sexta-feira da nossa quinta semana do tempo da Quaresma. É com o coração agradecido que nós chegamos aqui, porque concluímos essa semana que poderíamos, de algum modo, dizer que é a última semana da nossa Quaresma, porque já no próximo final de semana nós abraçamos a Semana Santa e nela nós iremos com Jesus passar pelos mistérios da sua paixão, morte, porque queremos com ele ressuscitar. É uma caminhada que já vai para 40 dias e eu tenho o coração agradecido, porque lá atrás, quando a gente se propõe a fazer as coisas, a gente não sabe se a gente vai conseguir fazer, se a gente vai dar conta do recado, e a gente, é claro, confia na graça e na misericórdia de Deus. Eu acredito que foi a graça e a misericórdia de Deus que foi nos guiando, nos sustentando, para que pudéssemos fazer essa travessia, essa caminhada, essa jornada, que com certeza transformou a nossa vida. Não somos os mesmos que começamos essa jornada há 40 dias atrás. A graça do Senhor nos transformou, nos transforma. Por isso, devemos ter um coração muito cheio de gratidão, de alegria, por termos, de algum modo, caminhado até aqui e estarmos concluindo, podemos dizer assim, por esses dias, a nossa caminhada quaresmal. Nós vamos nos dispor agora para esse momento da oração, seguindo os passos da oração inaciana, escolhendo o tempo adequado do nosso dia que nos ajude a refletirmos, a nos dispormos para o encontro com o Senhor, escolher também o espaço, o local adequado que nos ajude nesse sentido. Preparar bem esse local, não realizarmos as nossas orações de qualquer jeito, em qualquer lugar, de qualquer maneira, mas a oração inaciana insiste que ela tem que ser preparada. Nós temos que rezar para rezar, ou seja, temos que nos dispor para que de fato consigamos nos colocar diante da presença do Senhor. Por isso, uma vez que a gente tenha conseguido já esse tempo, esse espaço e preparado tudo isso, nós vamos pacificando nossa vida, nosso coração, nos colocando em profundo silêncio, procurando, se possível, fechar os nossos olhos, se isso te for confortável, ou apenas fixá-los em algum ponto, procurando nesse momento se fazer presente no aqui e no agora, procurando uma postura que seja confortável, ao mesmo tempo que indique que você se dispõe para essa atividade da oração. Procurar a sua respiração, tomar consciência dela, do ar que entra e que sai, desse movimento do corpo que me traz para o aqui e o agora da minha própria existência, do meu corpo que ocupa esse lugar, esse espaço, a minha vida do modo como está configurada hoje. E assim, de modo bastante consciente, é que quero traçar sobre mim o sinal da cruz, abrindo-se a esse mistério da Santíssima Trindade, a esse Deus que ao longo da história revelou-se nas três pessoas divinas. Por isso, de modo consciente, é que quero traçar o sinal da cruz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tomo consciência de que estou diante da presença do Senhor, acolho a sua presença na minha vida nesse momento, Deus que está presente comigo, como
nesse momento de oração, dirigir-me a Ele como um filho. Um filho que se sente muito amado, muito querido, muito acolhido por Ele. Também coloco-me na presença do Senhor como amigo. Quero, como amigo que conversa com outro amigo, dirigir-me a Ele nesse momento da minha oração. Faço minha oração de oferecimento, oferecendo nesse momento ao Senhor, na minha oração, os meus pensamentos, todas as minhas palavras, todos os sentimentos que estão agora no meu coração, todas as ações, as atitudes, as obras, tudo isso eu quero colocar nas mãos de Deus nesse momento, para que Ele possa transformar a minha vida, transformar todas as minhas realidades. Quero expressar também diante dEle todas as minhas preocupações, tudo aquilo que aflige ou que angustia o meu coração nesse momento, eu também trago para esse momento de oração. Quero apresentar a Ele todas as minhas alegrias, tudo aquilo que hoje faz vibrar o meu coração. Também apresento a Ele as minhas dificuldades, os meus obstáculos, tudo aquilo que está acontecendo hoje na minha vida, que de algum modo pode afligir o meu coração, pode atrapalhar a minha caminhada. Eu também devo dizê-lo ao Senhor, para que Ele possa transformar, para que Ele possa me ajudar a superar ou a aceitar essas realidades. Diante da presença desse mistério do Deus unitrino, da sua divina majestade, apresento ao Senhor os meus pensamentos, os meus sentimentos, os meus desejos, todas as minhas operações, e peço ao Divino Espírito Santo que as ordene, para que nesse momento tudo seja feito para o serviço, o louvor e a glória da sua divina majestade. Faço o pedido da graça dessa quinta semana da Quaresma. Senhor, concede-me ânimo e generosidade para, em tudo, amar e servir, sendo fiel e permanecendo contigo na luta, a fim de participar igualmente da tua vitória. Permanecer na luta para participar da vitória. E assim nós vamos nos dirigir ao texto que conclui assim a nossa quinta semana do Retiro Quaresmal. O texto está em João capítulo 10, versículos de 31 a 42. João capítulo 10, versículo de 31 a 42. E nos diz assim: Naquele tempo, os judeus pegaram em pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas boas obras. Por qual delas quereis me apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa da blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: Acaso não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura se a lei chama deuses a pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus. Por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim.
Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez, procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Você pode pausar esse vídeo, como a gente tem sempre conversado aqui, e ler esse texto mais uma ou duas vezes, fazer uma leitura orante do texto. Isso com certeza poderá te ajudar a meditar, saborear ainda mais essa palavra, e é claro que ela poderá ainda mais trazer luzes para a sua vida e a sua jornada. Procuravam prendê-lo, mas ele escapou das suas mãos. Nós estamos nos aproximando da nossa Semana Santa. E a Semana Santa é esse tempo de maior interioridade e silêncio. Duas palavras importantes para a vivência da nossa Semana Santa. Buscarmos entender que todos aqueles ritos devem mobilizar o meu interior. E para que isso aconteça, é preciso privilegiar todos os momentos de silêncio. É chegado o momento de verificar as minhas reais condições de acompanhar o Senhor, ser solidário com Jesus e manter-me fiel com Ele até o fim. É importante ler com atenção os textos da liturgia que vem a seguir, levando em conta o que possa ser uma ajuda nesse itinerário e o que pode me ajudar nesses dias para o meu crescimento seja espiritual, como também o meu crescimento humano. Revejo por isso os passos da minha oração, buscando adequar os tempos e os espaços em função de uma intimidade maior com o Senhor. Eu faço o pedido da graça, considerando os meus esforços para vencer-me a mim mesmo, continuando firme, perseverante no caminho ao qual me propus, sempre com ânimo e generosidade. Leio com atenção os textos que a liturgia me propõe, procurando um modo de me implicar cada vez mais nesse itinerário, deixando que o Senhor me mobilize por dentro, me dando a capacidade de uma coerência interna cada vez maior, promovendo em mim o sentimento de liberdade crescente diante da minha própria vida. Visitando o texto que nós acabamos de escutar e de ler, o cerco ao redor de Jesus vai se fechando. Nós percebemos cada vez mais que aumenta essa tensão entre Jesus, que corajosamente afirma a sua identidade, e os judeus, que cada vez mais se fecham a Jesus, a sua palavra, a sua mensagem. Esse trecho do Evangelho de hoje apresenta pelo menos dois grupos: os que não creem em Jesus e tentam apanhar em pedras para apedrejá-lo,
e os muitos que creram nele, a partir do testemunho que foi dado por São João Batista, que não havia realizado sinal algum. Ao contrário, Jesus é aquele que havia feito bem a tanta gente. A palavra parece brincar nessa situação, dizendo João Batista, a quem não conseguiu fazer sinal nenhum, mas João ainda aponta para Jesus, aquele que fez tantos milagres, tantos sinais, e mesmo assim muitos vão ter a dificuldade de acreditar nele. Esses sinais, na perspectiva do Evangelho de São João, eles deixam claro que a partir dos muitos prodígios, dos muitos sinais que Jesus pôde realizar, tudo bem que Jesus então realizou, comprovam a sua união com o Pai, comprovam que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o enviado do Pai. No entanto, os judeus pegaram em pedras para lapidar a Jesus, sob a condição de blasfêmia. Anulavam assim o princípio de toda a obra realizada pelo Filho, a quem o Pai havia consagrado e enviado ao mundo. Por outro lado, o intuito de Jesus não era pura e simplesmente que crescem nele. Jesus não tinha essa preocupação, mas que pudessem reconhecer a ação bondosa do Pai em nosso favor por meio dele. Jesus não estava preocupado em atrair para si os aplausos, os elogios, a fama. Jesus está empenhado de que as pessoas acreditem no Pai, por intermédio dele, por intermédio da sua palavra, por intermédio das suas boas obras. As obras, portanto, que Jesus realiza, elas deveriam assim não apenas abater todos os obstáculos ao reconhecimento do Senhor, mas essas obras também deveriam levar a uma reflexão muito séria que nos pudesse abrir à luz do Cristo, determinando finalmente esse encontro entre a criatura e o seu Criador e Senhor. Mas ninguém se interrogou. Proferiram logo a sentença, o julgamento e a condenação. Era muito mais fácil admitir e dar o passo da fé e o reconhecimento dessa presença viva de Deus por meio de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, caminhando e revelando o rosto do Pai, demasiadamente humano. Jesus revela um rosto profundamente humano do mistério de Deus Pai. Para nós que estamos meditando esse texto nesse momento de oração, fica aqui a questão: por que custou tanto esse passo e esse consequente reconhecimento? Por que será que aquelas pessoas tiveram tanta dificuldade de reconhecer a Jesus como seu Senhor, de reconhecer a Jesus como Deus, de reconhecer a Jesus como o Filho amado do Pai, o enviado do Pai? Por que será que aquelas pessoas tiveram tanta dificuldade de reconhecer isso? Uma outra questão: por que tantas pedras das mãos? Por que será que diante daquele que só soube fazer o bem, só soube semear a paz, por que tantas pedras para jogar em Jesus? Retomemos, pois, o texto bíblico e acompanhemos o drama de Jesus.
Vamos fazer por um instante esse exercício da contemplação. Procure imaginar a cena do Evangelho de hoje. Procure imaginar Jesus que corajosamente está a falar da sua missão. Procure imaginar os judeus que estão fechados à palavra de Jesus, seus rostos, seus olhares, seus semblantes. Consiga imaginar essas pessoas se agachando, se abaixando e pegando em pedras para lançá-las em Jesus. Contemple essa cena. Imagine essas pedras. Imagine essas expressões. Coloque-se na pele de Jesus. Como será que Jesus reage diante de um grupo que quer apedrejá-lo, porque ele somente fez as coisas boas, somente semeou o bem, somente semeou a paz? Contemple Jesus que de algum modo consegue escapar, consegue sair dali, porque é Jesus quem vai determinar a hora em que ele de fato se entregará ao Pai. Imagine Jesus que consegue escapar. Imagine o grupo como fica diante dessa situação. E Jesus que vai para um outro lugar e ali encontra um outro grupo bem mais numeroso que vai se recordar de João Batista como precursor que falava da vinda do Messias. E eles, ao olhar Jesus e ao olhar tudo o que ele faz, vão conseguir fazer essa ponte, dizendo que tudo que João havia dito acerca do Messias que haveria de chegar, eles agora acreditam que está acontecendo em Jesus de Nazaré. Identifique-se também com esse grupo dos que creem, esse grupo que reconhece a ação de Deus na vida de João Batista, o precursor, esse grupo que crê agora que Jesus, segundo o que João Batista pregou, ele é verdadeiramente o Messias, o Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. Contemple essas pessoas, seus olhares, seus rostos. Contemple Jesus que agora, nesse momento, é acolhido por um grupo que crê na sua palavra, por um grupo que crê na sua presença. De que lado eu estou? Do lado do grupo dos que ainda não creem, dos que ainda têm resistência, dos que ainda se revoltam com Jesus por causa de alguma coisa, dos que ainda lançam pedras sobre ele? De que lado eu estou? Do grupo daqueles que creem, daqueles que reconhecem que os sinais operados por ele são sinais da presença do Pai na nossa história? De que lado eu estou? Entre os crentes ou entre os não crentes? Que evidências eu tenho para crer? Ou o que me falta para crer e aderir pessoalmente ao Senhor? Que evidências eu tenho para crer hoje? Ou que dificuldades eu tenho encontrado ainda para não crer suficientemente? Abramos a nossa mente,
abro agora o meu coração, reconhecendo as forças que habitam no mais profundo do meu ser. O que existe dentro de mim? O que existe no mais profundo da minha realidade? A fé ou a falta de fé? O que existe no mais profundo de mim? O que ressoa em mim, no meu coração, diante da voz de Jesus? Entro em franco diálogo com o Senhor e quero contar para Jesus os meus mais íntimos desejos de fazer o caminho com Ele até o fim. Termino esse momento de oração agradecendo imensamente o Senhor por tudo aquilo que posso viver ao seu lado. Agradeço esse momento de oração, peço a Ele que aumente a minha fé, que a sua palavra encontre sempre ressonância na minha vida, e com o coração agradecido quero rezar o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pego o meu caderno de anotações e que eu possa tomar nota daquilo que foi mais forte para mim nesse momento de oração, bem como os apelos que o Senhor fez ao meu coração na minha oração de hoje. Que eu possa anotar aquilo que foi mais forte, aquilo que foi mais significativo, seja sentimentos de alegria, ou pode ser de tristeza, de inspiração ou de desolação. Tudo aquilo faz parte da nossa oração. Por isso tomo nota e registro no meu caderno, para que possa depois retomar, visitar e tirar maior proveito. Reflito sobre tudo o que fiz para tirar o maior proveito. Que você tenha uma ótima sexta-feira, uma conclusão dessa quinta semana da Quaresma, e que a bênção de Deus possa te acompanhar hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ânimo e generosidade para, em tudo, amar e servir. Fique com Deus e até a próxima.